Olá, bom dia a todos. Desculpe a demora. Problemas técnicos ao vivo, mas bom dia, James. Desculpe a demora. Você me ouve bem? Sim, Eu te ouço muito bem, te ouço muito bem. Ok. Bom dia a todos. Mais uma vez, me desculpem pela demora. Transmissões ao vivo, às vezes acontecem essas coisas. A gente está aqui nesse momento de iniciativas e aprendizados, nesse momento tão transformador, né, James? Acho que a gente Sem está dúvida. passando por um momento que a gente está se transformando, o mundo inteiro, juntos. Eu acho que é o primeiro que eu me lembre. Eu tenho 56 anos, eu não me lembro de nenhum outro evento que o mundo tenha, e nem tenha estudado que o mundo inteiro, o planeta, tenha passado por algo em conjunto, ao mesmo tempo agora, como diz a música. Então, assim, esse momento é um momento de transformação, tanto que essa exata interação que estamos aqui é uma inovação, por isso que às vezes acontecem esses ajustes. São muitas variáveis, né? Internet, Entendi. equipamento e tal. Mas, assim, eu vou me apresentar para vocês. James, anfitrião, faça as honras. Não, muito obrigado. A Tânia é da Interturing, receptiva no Rio de Janeiro, que nos atende há muito tempo, uma parceira, uma profissional. A Interturing nos atende há muitos anos. É um prazer tê-la aqui, né? É um prazer tê-la aqui para mostrar e apresentar esse destino, conforme você havia falado nas prévias aí, com tantas novidades, o que tem de mais novo no Rio de Janeiro, que é um destino que atrai muito, né? E a gente tem olhado o mundo todo para o Rio de Janeiro com grande expectativa. Fique à vontade, Tânia, agora está na sua mão a Muito condução obrigada. para apresentar esse destino muito lindo. Bem-vinda, viu? Muito obrigado por estar conosco aqui hoje. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada, Diversa. Muito obrigada, James, Arnaldo, Rai, Thaís, Adri, todos. Vocês são incentivadores. Eu acho que quando você tem um cliente que é inovador, que pensa fora da caixa, que te motiva a fazer melhor, você cresce, cada dia você se torna um profissional um pouco melhor. E vocês fazem isso com a gente. Então, assim, o meu sincero muito obrigada. Eu admiro vocês, eu acho que a parceria ela une os pensamentos similares, mas a admiração você tem para aquele que faz um trabalho que realmente é admirável, apesar da redundância, e vocês estão fazendo isso. Então, assim, obrigada por fazer parte dessa família. A Interturing foi fundada em 97, nós temos 23 anos de atividades no turismo carioca, no turismo do Rio de Janeiro. Completamos, olha que ironia, James, completamos 23 anos na pandemia, no dia 30. Então, Que assim, celebração. realmente é verdade. Então, eu sou diretora comercial da Interturing e a gente vai falar um pouquinho de Rio para vocês. Eu vou tentar dar uma acelerada para não estender muito do tempo que a gente tinha programado inicialmente. Por favor, pode começar a subir a apresentação. Rai? Obrigada. Pode passar. Então, esse aqui a gente tem um programa dentro da Interturing de campanhas de poesias que falem do Rio. Aquela primeira tela era Rio, porque eu sou feliz. Que um resumo do nosso tempo, do que a gente está em atividades, e o nosso propósito como empresa é fazer pessoas felizes. Desde do nosso colaborador até aquele que vai chegar a estar ao nosso cuidado. Pode seguir. Chegamos no Rio, gente, pousamos no Rio. Segue, por favor. E para a gente chegar, a primeira coisa que a gente tem que pensar são os nossos protocolos de segurança ao nosso passageiro. Então, assim, a Interturing segue aquilo que o governo determina, tanto na esfera estadual como federal,
e também alguns protocolos muito nossos. E vocês vão ver álcool gel nos carros, motoristas usando máscaras, todos usando máscaras, que é uma determinação regulamentar, mas os nossos motoristas também usam luva. É uma preocupação do manuseio da bagagem, que é algo que passa por diversos estágios até chegar ao desembarque. Então, ele também porta luva. Todos os nossos comunicados serão eletronicamente. Ocupação reduzida em transfer e serviços compartilhados. Instrução ao passageiro, isso a gente vai fazer via as nossas ferramentas eletrônicas, para que ele faça a aferição da temperatura durante todo o tempo, e a gente também vai fazer a aferição quando ele entra no tour. Pode seguir? O que já está aberto? Então, assim, Pão de Açúcar, Corcovado, Museu do Amanhã, os atrativos do Rio foram liberados para serem abertos no dia 17, mas isso foi apenas uma liberação. Já existe uma data do Pão de Açúcar, que é dia 15/8, ele já formalizou isso, e muito provavelmente os outros atrativos, porque eles estão trabalhando em conjunto, também devem começar no dia 15. Cabo Frio, desde o dia 15/7, ele está com hospedagem não atrativo, hospedagem parcialmente liberada. Búzios, a partir de 1/8, Angra dos Reis, a partir de 15/8, Cabo Frio, Ilha Grande, 15/8, Petrópolis. Na verdade, ele ficou com uma abertura parcial. Foi um dos destinos, Petrópolis e Teresópolis foram 2 destinos muito procurados para o morador do Rio para passar a quarentena, por toda, muito verde, muito tranquilo. Então, assim, esse é o panorama que a gente tem agora de abertura. Segue. Tour das Maravilhas. O Rio. Como que eu vou para o Rio, o meu passageiro vai e ele está diferente? O que eu quero mostrar para ele de forma diferente? Gente, um dos primeiros roteiros que a gente lançou para pós-quarentena é a visita ao Museu do Amanhã, que é um atrativo que transforma o olhar do visitante. E esse momento que o visitante já vem com uma bagagem de transformação, o Museu do Amanhã vai fazer muito sentido. O VLT, que fica no Boulevard Olímpico, na verdade, a gente tem uma alameda turística nessa região. O VLT, ele começa, o primeiro ponto dele é no Santos Dumont e vai até o Aquarrio. Essa região do Boulevard Olímpico, eu acredito com bastante convicção que será uma área muito procurada pelos nossos clientes, pelos nossos passageiros, pelos passageiros de vocês. Então, assim, vamos olhar para essa região. O Rio, ele é muito do lado de fora, e agora o momento pede atividades que você possa vivenciar do lado de fora. Você vai estar vivenciando uma região super renovada, com uma infinidade de atrativos. Então, assim, Boulevard Olímpico, Aquarrio, vocês têm isso em sistema, liberado para compra e degustação utilização real a partir do dia 15. Vamos olhar para o Boulevard Olímpico, que é um ativo muito bom. Centro do Rio, Pão de Açúcar. Ah, mas já era um atrativo que eu ia antes? Sim, mas agora você pode conjugar o Pão de Açúcar com um walking tour no centro do Rio, que também é um produto renovado para esse momento de reabertura. Mural do Cobra. Essa dentro do Boulevard Olímpico também. Você tem o walking tour também nessa região. O Mural do Cobra, ele é o grafite reconhecido pelo Guinness Book como o maior grafite urbano do mundo. Então, assim, você tem um atrativo de arte urbana nessa região do Boulevard. Aquarrio, olha como que o Boulevard Olímpico ele é rico.
em atrativo para o nosso passageiro. Você tem desde uma atração mais de observação, como o aquário, como o Mural do Cobra, que é ao ar livre, como o Museu do Amanhã, que é um atrativo transformador. Essa região é realmente uma região que vai estar muito olhada na busca do cliente agora pelo Rio de Janeiro, que é um dos destinos mais buscados, segundo as estatísticas, para viagem pós-quarentena. Floresta da Tijuca. A Floresta da Tijuca, ela já está aberta para visitação, porém ela está com uma visitação bem mais restritiva em termos de número de pessoas e também de protocolos dentro da floresta. E isso é muito bom, isso é muito bom. O nosso papel como profissional de turismo, ele tem que estar ligado à consciência de preservação e consciência ambiental. O nosso material de trabalho são os atrativos de um destino. Então, nós, como profissionais, precisamos abraçar essa causa de que eu vou fazer um turismo, mas eu vou instruir o meu cliente de que ele está desfrutando de algo que precisa ser preservado para que outras pessoas também tenham esse prazer de visitar. Então, assim, a floresta, a caminhada na floresta, o passeio de jipe na floresta, quer dizer, leva até a entrada, né, da trilha, ele está liberado para número pequenos de visitantes e com protocolos rígidos como descarte de lixo, o que vai estar se levando, o olhar está bem mais exigente em protocolos para visitar a floresta. O Pão de Açúcar, que está todo mundo ansioso para abrir no dia 15, a gente tem algumas propostas aqui para vocês também, de uma maneira diferente de visitar o pão, com algumas experiências que mais na frente vocês vão ver, mas nesse momento de reabertura, uma das alterações do Pão de Açúcar é que ele não vai funcionar às segundas e terças-feiras. Então, a frequência de passeios é de quarta a domingo, com ocupação reduzida, um espaçamento para compra de ingresso, por isso que é importante você, quando o seu cliente for buscar o Pão de Açúcar, você já comprar, já oferecer para ele o atrativo com o ingresso. É também uma forma de proteção do seu cliente, porque ele não vai enfrentar fila. Quando você não enfrenta a fila, mesmo com um espaçamento de 1 metro entre pessoas, você tem um tempo parado ali no ambiente com mais pessoas. O seu tour com ingresso, você já não passa por isso. Você já tem uma outra entrada e essa é uma visão importante da gente passar para o nosso cliente agora. Quais são as maneiras de adquirir aquele produto que eu já adquiria antes, porém agora com um cuidado, com um olhar diferente, um olhar que é necessário que se tenha. Corcovado, um depoimento pessoal. Eu estarei no primeiro bondinho, no primeiro trenzinho que subir ao Corcovado, porque eu quero estar lá de cima, olhar para essa cidade, agradecer e celebrar esse momento com o Corcovado. Corcovado também, ocupação reduzida, horário. É muito importante que a gente observe isso no nosso pacote. O cliente que vem com o ingresso incluído, ele tem uma preservação de contato, ele evita passar por mais áreas para poder adquirir esse ingresso. É importante observar isso para ele quando ele vai escolher o passeio dele. Um dia no Rio, que é a junção do Corcovado e Pão de Açúcar. Aqui vai uma indicação da Intertouring. Se o seu cliente tem mais dias aqui que permite que ele visite o Pão de Açúcar num dia e o Corcovado no outro, pode ser uma indicação mais segura para ele, porque o tour um dia no Rio, ele fica 8 horas dentro de um transporte. Por mais que ele tenha ocupação reduzida, talvez, se ele tem tempo, vamos dividir isso, vamos oferecer para ele o Corcovado num dia, o Pão de Açúcar no outro, e um walking tour no centro do Rio. Ele vai ter a experiência completa de um dia no Rio, porém divididos em fases, para que nesse momento ele tenha mais segurança
sanitária nessa circulação, menos convivência contínua no mesmo lugar. Jardim Botânico e Parque Lage são locais que normalmente a gente não oferece para o cliente, né? A gente não fala desses lugares, mas agora faz todo sentido oferecer para o seu cliente uma visita ao Jardim Botânico e Parque Lage. São 2 parques muito próximos um do outro. Você sai do Jardim Botânico, você anda pouquinho, você entra no Parque Lage. Você tem nos 2 uma vegetação incrível, algumas espécies únicas, só tem lá. História, você tem um acervo no Jardim Botânico, existe um acervo do maestro Tom Jobim com peças pessoais, partituras, chapéu, fotos. Então, assim, é realmente um passeio que você pode ir com a família, a criança vai gostar demais, e você está do lado de fora, você vai contemplar um outro olhar, um olhar mais slow, mais tranquilo da visita ao Rio de Janeiro. Esse momento é um momento da gente oferecer ao nosso cliente um olhar que ele observe, uma observação do destino, para que verdadeiramente se transforme numa experiência. Não aquela agilidade, aquela coisa mais fast food, vai, sobe, desce, anda. Não. Vamos olhar para ele, falar com ele dessas outras possibilidades no Rio de Janeiro. Aqui, uma experiência tipicamente carioca, mais carioca impossível, que é pastel com cerveja na Mureta da Urca, onde a gente tem um dos entardeceres mais lindos do mundo, exagerando cariocamente. E esse produto é um voucher que o seu cliente, você inclui no pacote dele, com todas as instruções para ele chegar até esse local. Caso ele queira um transfer, a gente também agrega esse transfer, e ele vai ter uma experiência carioca, sabe? De sentar, pedir vai ter uma cerveja de garrafa, tá, gente? Então eu sugiro que seja dividida aí com alguém. Eu não sou tão bebedoura assim, então, mas é uma garrafa para aqueles que queiram. Não, eu quero beber uma cerveja inteira, beleza? E uma porção de pastel. Você vai ter uma experiência carioquíssima, o seu cliente vai ter uma outra visão, ele vai se sentir de casa. Eu acho que é isso que a gente precisa agora, que cada cliente nosso se sinta visitando casa de amigos, ele se sinta que o receptivo, a Intertouring, se propõe a ser o amigo do seu cliente aqui. E é esse olhar que a gente quer levar para vocês. A gente precisa disso, gente. O turismo foi ressignificado. Viagens era um luxo, né? Ah, se eu tenho dinheiro, eu viajo. Todo mundo percebeu que não é. Viajar é uma necessidade. A gente tem essa necessidade. Então, agora, nós, profissionais de turismo, estamos numa outra categoria. E a gente precisa valorizar isso, mostrar para o seu cliente que é uma experiência que ele vai ter num destino que quer cuidar dele. Santa Teresa com Casa Roberto Marinho. Esse tour é novinho. Santa Teresa, a gente já tinha esse tour em Santa Teresa. E a Casa Roberto Marinho é realmente a residência do jornalista, né? Foi a residência do jornalista e foi transformada num centro cultural. Dá mais uma passadinha, por favor. Essa é a casa dele. O Jardim de Burle Marx. A construção interna lembra, é realmente um centro cultural. Ele era, o jornalista e sua família, sua esposa, eles tinham um apreço muito, muito grande por artes, seja escultura, pintura, gravura, então, assim, mobiliário. Então, a casa virou um centro cultural, foi transformada num centro cultural. Os jardins são maravilhosos, é realmente um lugar onde você vai ter uma convivência ao ar livre de grande beleza e também internamente com obras de artes raras e maravilhosas. É um outro olhar também. É a visita que você sai daí levando algo dentro de você. Visita, produto, experiência de turismo agora precisa ser assim. Barra da Tijuca também é lazer. Eu lembro que na época que a Bávia era no Rio de Janeiro, a gente tinha uma piadinha quase de mau gosto, que assim, a gente encontrava com o pessoal do turismo e perguntava: e aí, você está onde?
Eu estou hospedado na Barra, beleza, e você chega no Rio quando? Mas agora não é mais assim. A da Barra da Tijuca também é lazer. Você está com uma hotelaria muito nova, de marcas 5 estrelas, você tem a maior orla do município, né? Da região metropolitana do Rio. A Barra é a maior praia, Barra, Recreio, Prainha, Macumba, e é a mais limpa. Se bem que agora, gente, as praias do Rio estão maravilhosas. Esse retiro compulsório que fizemos, a natureza respondeu com um muito obrigado, muito bonito. Então, assim, se o seu cliente quer hotelaria de qualidade, uma praia com atrativos, com atividades de mar, kitesurf, surf, windsurf, stand-up paddle, se ele quer restaurantes de muito boa qualidade, a Barra da Tijuca vai atendê-lo e ele vai ficar muito satisfeito com vocês, sim. Obviamente que o Rio, Zona Sul, é o Rio mais carioca, vamos chamar assim, mas a Barra da Tijuca vai atender muito bem, principalmente se ele quiser uma coisa mais tranquila, menos movimento, menos pessoas na rua, vai atender. Histórias do Rio. O Rio de Janeiro, os atrativos, os monumentos, as construções históricas do Rio foram muito preservadas. Esse tour, Baía de Guanabara, está em prateleira, Jesus, há muito tempo. Mas agora ele faz muito mais sentido de incluir no pacote do cliente. Por quê? Ele é um tour que você embarca na Marina da Glória, ele faz um circuito histórico na Baía de Guanabara, onde você passa por baixo, aí a Ponte Rio-Niterói da imagem, você vai até Niterói, você tem vista das fortalezas de Niterói, das fortalezas do Rio de Janeiro, e uma visão muito, muito interessante, que é da base do Pão de Açúcar, porque é um maciço de rocha que tem desenhos, tem gente que vê tudo, né? Tem gente que vê gaivota, um rosto de alguém, mas assim, o maciço do Pão de Açúcar, do Morro da Urca e do Pão de Açúcar é uma formação rochosa extremamente interessante e que tem uma história de piratas franceses do começo da fundação da cidade. Então, é um tour de história muito interessante, estar ao ar livre. Pode passar mais um? Ilha Fiscal fica na Baía de Guanabara, foi o palco do último baile do Império, é um castelo lindo, a gente não desembarca aí, mas você circunda. A visita interna à Ilha Fiscal é feita pela Marinha, por uma concessão da Marinha, que faz aos finais de semana, você pode fazer essa travessia e visitar também. Mas o Tour Baía de Guanabara não desembarca na Ilha Fiscal. Mas você fica muito pertinho dessa preciosidade que está na Baía de Guanabara. Mosteiro de São Bento. O Mosteiro de São Bento é uma preciosidade no centro do Rio e tem uma curiosidade aí, independente de questões religiosas, tá? Não é isso. A gente está tratando de história e de atrativo histórico. Esse é de raríssima beleza. Ele, aos domingos, ele tem uma missa em canto gregoriano. É quase é uma peça de ópera, uma coisa assim, uma coisa linda de se assistir. Então, se o seu cliente tem interesse em arte, história, cultura, indicar para ele a visita ao centro do Rio aos domingos, e aí a gente leva o Mosteiro de São Bento exatamente na hora do canto, é uma experiência que vai agregar muito ao tour dele e ele realmente vai viver algo diferente, inusitado. Fazendas históricas do Vale do Café. São fazendas que ficam a aproximadamente uns 130 quilômetros do Rio de Janeiro. Vai ser um tour que vai ter uma saída por mês a partir de setembro. Essas visitas, elas nos levam a conhecer, a vivenciar um Brasil que a gente só aprende nos livros de história. Elas estão extremamente bem preservadas, com mobiliário, vestuário, documentos contábeis. Eu digo documentos contábeis porque me chamou muita atenção. Eu vi um livro contábil que ele devia ter uns 60 centímetros de altura e mais ou menos uns 40, 50 de largura, e ele era todo escrito
com aquela letra de convite de casamento, sabe? Então, assim, você vivencia um tempo histórico que te apresenta, que torna real algo que você viu na história. Por exemplo, as senzalas, eles mantiveram as famílias, porque tem umas 3, 4 fazendas, a gente escolhe uma para visitar, às vezes a gente consegue visitar 2, dependendo da programação do dia. As senzalas estão assim, quase que exatamente como eram, então é uma coisa muito forte de se ver e é uma visita muito enriquecedora. E a gente tem o almoço dentro da fazenda, com fogão a lenha, servido, tipo, tendo uma inspiração de como era quando a fazenda era realmente dos tempos históricos. Essa foto mostra o centro da cidade que tem a fazenda. A gente tem a sensação que é uma foto antiga, não, mas é recentinha, assim. Walking Tours, pode passar, que eu já até inseri algumas tomadas aí nos passeios anteriores. O Walking Tour é um tour que ele tem muito conhecimento, você visita, você faz pelo centro do Rio e também por um outro bairro que é o próximo slide, e ele verdadeiramente te mostra um outro olhar daquele lugar, porque somente um guia com conhecimento pode proporcionar a um visitante uma experiência de envolvimento com aquele destino. Uma coisa é você ir visitar sozinho. Ah, não, eu pego aqui, contrato um aplicativo e vou. Nesses momentos agora, a gente tem que ressaltar para o nosso cliente quais são os nossos cuidados de segurança e protocolo de higienização. Então, assim, viajar por conta própria, eu sei que é uma tendência, mas eu acho que agora a gente precisa ressaltar a nossa importância nessa estrutura de segurança. Então, assim, você ter um guia te levando para conhecer as curiosidades, a história daquela região, isso é uma experiência. Ir sozinho não é. A gente não tem a interação com aquele lugar. Então, assim, esse é novinho também, o Walk Tour em Copacabana. Copacabana é um bairro com uma história incrível. A gente tem aqui desde a boemia, a boemia, a fundação da cidade, do bairro, o Copacabana Palace, que era uma residência, né? Ele era uma residência de uma família tradicional do Rio de Janeiro. E esse walking a gente também ilustra depois para o cliente com fotos antigas de Copacabana. Então, assim, aquilo que o guia disse para ele, depois ele vai vivenciar com imagem. É muito legal, muito interessante. E, além de tudo, é um produto que tem um custo bastante razoável para ser incluído num pacote. Ele não chega a ter um peso tão importante assim. E é muito enriquecedor, muito. Pode seguir? Viagens com criança, pode passar? Que é essa preocupação agora, né? Viajar com os pequenos, eles ficaram presos em casa. E o que fazer no Rio de Janeiro? Normalmente as crianças iam na leva, né? A criança vai no programa que o pai escolheu. E se a gente botar na nossa prateleira uma opção que pensou primeiro nos pequenos para enriquecer essa visita? Imagina o seu cliente vem, ele compra o pacote dele e aí você insere uma cesta de piquenique na lagoa. Uma cesta de piquenique, a gente instrui e leva ele para a Lagoa Rodrigo de Freitas e ele tem um piquenique com as crianças lá. Essa viagem ganha uma outra conotação, ele tem uma outra experiência. Roda Gigante do Rio. Depois a Rai vai ter uma surpresinha para vocês. A Roda Gigante do Rio é a Rio Star, é o mais novo atrativo. Ele foi inaugurado no finalzinho do ano passado, funcionou alguns meses e entrou também no período de fechamento de todos os atrativos. Roda gigante é uma coisa que não importa a sua idade, né? Você vê uma roda gigante, você tem uma sensação de criança. E é isso, é essa a proposta, é viver essa experiência. O giro completo dela dá em torno de 24 minutos. Você tem uma visão maravilhosa do Rio. Você vê até Niterói, Orla de Niterói. Então, assim, é um presente, é um brinquedo
para a gente e para o nosso cliente também ter essa experiência. E você pode incluir no pacote do seu cliente o passaporte da roda gigante. Você não entra em fila, você chega, pode ser escaneado pelo celular do cliente, a gente manda para vocês via QR Code, ele não passa em fila, ele já tem o horário dele certinho. Então, assim, é uma experiência muito boa e também desse momento, lúdica, de viver algo, relembrar a infância. O VLT, que eu mostrei antes no Boulevard Olímpico, ter o pacote com criança, a gente inclui o ticket do VLT, porque ele tem essa ideia de trenzinho tecnológico e o cliente e a criança vai curtir muito isso. E o cliente desembarca no atrativo que ele quer, entendeu? Esse também é um gancho muito bom. O Rio foi eleito ano passado cidade de arquitetura pela Unesco. Nós teríamos esse ano um evento mundial de arquitetura, que obviamente não pode ser, mas aquele cliente que tem um interesse em arquitetura, a gente também tem esse tour voltado só com arquitetura, e pode ser também um walking nessa região dos atrativos de arquitetura. Tem um outro tour também, que é Caminho Niemeyer, que fala de arquitetura, que visita todas as obras do artista. Então, assim, você identificar qual o perfil, o que o seu cliente está buscando. Ele quer arquitetura? Ele vai ter arquitetura dentro do nosso roteiro, dentro dos serviços que vocês têm em prateleira. O MAC, Museu de Arte Moderna, obra de Oscar Niemeyer. E aqui a gente vai para as escapadas. Pode ir, pode ir. Pode ir. As escapadas estão sendo as mais procuradas. Como a gente já viu em diversas publicações, as viagens menores são aquelas as viagens menores são as que estão sendo mais procuradas. Então, assim, de repente o seu cliente quer ir para Búzios ou ele quer vir de carro, aqui está traslado e atividade. A gente tem o traslado para Búzios, mas a gente também tem atividade em Búzios. Inclusive, vocês já devem até ter recebido essa comunicação. E vocês podem incluir no pacote deles as atividades no local. Ele vai visitar Búzios e ele vai ter no pacote incluído a atividade. Pode passar. Arraial do Cabo. Essa foto não tem filtro, tá, gente? Não tem filtro. Arraial é essa cor de mar, sim, é uma cidade muito pequena, que tem uma cor de mar, uma das mais extraordinárias do Brasil. É muito, muito, muito lindo o mar de Arraial. Esse turquesa se repete, tem uma parte de mar que é a Praia do Forno. Você tem diversas tonalidades de azul. É uma coisa impressionante. Pode ir? E aqui eu botei uma atividade, nas outras escapadas eu não botei uma atividade. Eu coloquei aqui porque o mergulho em Arraial do Cabo é realmente uma coisa extraordinária. Essa foto, ela é real, ela não foi trabalhada. Você vê a luminosidade do mar. A gente tem esse produto, mergulho em Arraial, batismo, categoria batismo, que fica numa profundidade, não fica tão fundo esse mergulho. Tem um treinamento e, por uma questão do nosso seguro de responsabilidade civil, todos os serviços da Intertouring são cobertos por seguro de responsabilidade civil. E, por uma questão do seguro, a gente tem esse tour liberado a partir de 18 anos. Menor de idade, mesmo acompanhado com os pais, a gente não pode comercializar por uma questão de exigência do nosso seguro. Mas é maravilhoso, assim, é muito, muito, muito lindo essa experiência. Eu acho que se o cliente está na região de Búzios, Arraial, Cabo Frio, oferece para ele essa experiência. Ele realmente vai te agradecer. Angra dos Reis, também traslados e atividade em Angra. Passeio de Saveiro, você tem o Mar de Angra, na verdade, a cidade de Angra ela não tem muito atrativo, nem terra. Os atrativos de Angra, nem sua maioria, são passeios de mar. Pode seguir?
Ilha Grande, que também está na Baía de Sepetiba, né, de Mangaratiba, Angra dos Reis. Para quem ainda não conhece, é um brinco, um paraíso realmente. Essa cor do mar é real. A gente tem a travessia também, porque o seu cliente pode vir de carro de São Paulo, ele estaciona no cais, tem vaga lá para ser comercializada, não é uma coisa que esteja no nosso portfólio, mas ele consegue. A gente coloca a travessia continente, Ilha Grande, continente. Em Ilha Grande, a gente não colocou atividade porque lá você faz tudo a pé. Então, realmente, o cliente vai ficar bem à vontade. Ilha Grande não tem trânsito de veículo, você faz tudo a pé, de bicicleta. Pode seguir. Paraty. Paraty é bem pertinho de São Paulo, né? Acho que está metade do caminho. E você tem essa... É uma cidade também reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Ela foi muito preservada porque durante um tempo não teve grande trânsito comercial e aí não se desenvolveu, graças a Deus, nada de arquitetura moderna, nada disso. Ela é toda assim. Esse centro que vocês estão vendo aí, ele é tombado, não passa transporte. Então, assim, é muito importante saber se a sua hospedagem está numa região histórica de Paraty, porque aí tem que ter esse acordo de recolhimento de bagagem e tal, porque não passa transporte aí, você só vai a pé. E a gente tem traslado e atividade em Paraty também. Pode seguir? Escapadas na Serra. Pode seguir? Petrópolis, que é assim foi a residência de verão da família imperial brasileira. Esse aí vocês estão vendo é o Museu de Petrópolis. A gente tem visitas regulares saindo do Rio para Petrópolis, terças, quintas e sábados, mas também temos atividades em Petrópolis. Uma delas, a que eu mais gosto, é uma visita a um sítio de produção orgânica, onde você participa da colheita e aquilo que você colheu, você coloca no seu café da manhã. É muito, muito, muito enriquecedor e você tem uma visão linda de uma cidade que se preservou, cresceu, não é uma coisa tão bucólica quanto Paraty, mas ela tem esse ar de cidade do interior, com muitas construções ainda históricas, e vive realmente num outro tempo. Pode passar. Rio à noite. Gente, os atrativos do Rio, eles estão à noite, eles estão abrindo numa cronologia, eu diria que houve uma abertura que deu um oba-oba e aí se fechou um pouco mais. Então, assim, o centro do Rio, a Rua do Lavradio, que é a nossa área mais boêmia, ainda não está plena. Mas, assim, para vocês verem, os bares, eles são nas ruas, as mesas e cadeiras, elas são colocadas boa parte nas ruas, porque os bares da Lapa são casarios antigos e tem um espaço pequeno. Um deles, que a gente é um parceiro muito forte, que é o Rio Cenário, é maior, mas é um dos que está divulgando um protocolo de utilização, né, de convivência bastante rígido. Então, assim, ter um local que tem um protocolo rígido não é ruim. Ele está se preocupando, sim, com a saúde de todo mundo, o bem-estar de todos nós, tanto dos próprios funcionários quanto dos frequentadores. Então, a Intertune busca isso. Eu quero parceiro que tenha sinergia nesse momento. Eu sei que o momento é desafiador e difícil para todos, mas é agora que a gente mostra a nossa seriedade. Não é ir para o oba-oba, sair vendendo, comprando qualquer coisa, porque o que nos trouxe a esse momento tão difícil, talvez passe também por essas práticas não pensadas, sabe? A gente fazer melhor, fazer Réveillon.
Eu trouxe o Réveillon porque há mais ou menos uns 10 dias houve uma publicação dizendo que as festas de Réveillon, principalmente de Copacabana do Rio de Janeiro, tinham sido canceladas. Foi uma divulgação que eu diria que talvez não tivesse conhecimento total do que está sendo feito, mas, na verdade, existe um grupo que está analisando possibilidades de se realizar um Réveillon com a máxima segurança. E isso é muito bom. Novamente eu digo, aqueles que estão pensando, reescrevendo, porque o Réveillon é uma festa que lota o Rio de Janeiro, a hotelaria chega a quase 100%, quando não 100%. Nós temos 3 milhões nos últimos Réveillons, 3 milhões de pessoas na praia de Copacabana. Só para dar uma dimensão disso, Copacabana, do Leme ao posto 6, onde tem o forte, do forte à Fortaleza, ali, toda a orla tem 4 quilômetros. Então, assim, a gente colocava 3 milhões de pessoas em 4 quilômetros nas ruas transversais. Isso não pode ser mais agora, mas não significa que a gente não vai ter uma festa. E talvez seja uma festa mais criativa e mais interessante. Foi aventurado ter jogos de luzes nos atrativos mais altos, tipo Pão de Açúcar, no Morro do Forte do Leme, no Corcovado, na Roda Gigante. Então, assim, distribuir essa festa pela cidade e com cuidado, sim. A gente vai ter um Réveillon, mas vai ter um novo Réveillon. Vai ter um Réveillon dentro de um formato seguro, privilegiando a segurança. Pode seguir? Carnaval. Seguir. O carnaval, realmente, ele está, eu diria, com grandes chances de não acontecer na data do calendário padrão. Mas, obviamente, que teremos carnaval, gente. Como não? Rio de Janeiro é alegria, Rio de Janeiro é celebração, Rio de Janeiro é... A coisa mais difícil que está sendo para a gente agora é não poder nem dar 2 beijinhos, nem abraçar, porque a gente é beijoqueiro, a gente gosta de abraçar. Algumas vezes em São Paulo eu ficava no vácuo e falava, gente, volta aqui e dá o segundo beijo, porque no Rio a gente dá 2 beijos. Então, assim, teremos carnaval, sim, mas vamos fazer um carnaval pensando, um carnaval responsável. Quando for possível realizar o carnaval, mas o carnaval então pode ser em junho, não sei, a gente ainda não tem essa data, mas ele vai acontecer. Ele vai acontecer sim, dentro de um cenário de cuidado. Porque se hoje eu tivesse vindo aqui dizer para vocês, carnaval confirmado em fevereiro do ano que vem, realmente seria uma coisa que todos vocês deveriam ficar muito preocupados, porque nesse momento isso não seria uma coisa certa. O certo é realmente pensar e fazer numa data segura, para que a gente volte para casa com muita felicidade, e só com isso. Pode seguir? Amigos, obrigada, muito obrigada por esse tempo. Mais uma vez eu digo que o Rio de Janeiro está com muita saudade de vocês e a gente está aqui cuidando e esperando vocês, seus clientes, para que a gente faça desse turismo brasileiro uma nova história, uma nova história. Se a gente pegar alguns números, vou pegar rapidinho. A balança comercial do turismo, em 2018, que é o dado que o Ministério do Turismo tem, o turismo internacional deixou no Brasil quase 6 bilhões de dólares. E nós levamos para fora quase 19. Agora a gente tem o Brasil para visitar. E o dinheiro que a gente estava gastando... Claro que as viagens internacionais são maravilhosas, eu amo e adoro. Mas agora a gente não tem isso. Então vamos olhar para o Brasil. Eu amo o Rio de Janeiro, eu sou apaixonada pelo Rio de Janeiro. Mas eu acho que todos nós, profissionais de turismo, devemos sim estarmos apaixonados pelo Brasil nesse momento.
o nosso trabalho pode ajudar o Brasil inteiro a melhorar a vida das pessoas, porque o que a gente ia gastar lá fora e não pode agora, a gente vai conhecer essa coisa linda desse continente verde e amarelo. Então, assim, obrigada por esse momento. Estou à disposição de vocês, Rai, James, equipe, eu estou aqui para as perguntas, para o que vocês desejarem de esclarecimentos, e eu nunca vou deixar de agradecer esse momento e a parceria. Bom, Tânia, Agora é com o Gustavo. foi uma viagem pelo Rio de Janeiro. Eu acho que comprovou que a cidade do Rio de Janeiro continua lindo, está de braços abertos para esperar por todos os turistas do Brasil e do mundo inteiro. Mas a gente pode ver também que não só a cidade do Rio de Janeiro, mas o estado do Rio de Janeiro é lindo também. Então tem muita Sim. coisa para poder fazer, tem muito para poder oferecer nessa retomada do turismo, né? Principalmente com as escapadas, né? Próximo, né? Querendo ou não, o Rio de Janeiro está próximo de grandes centros, né? E como São Paulo e Minas, né? Também está próximo aqui do Espírito Santo, né? De Vitória, a gente está 6, 7 horas de viagem, então permite também fazer as escapadas, né? E até mesmo de curto prazo, e voos curtos também, que também é uma tendência, as viagens Sim. curtas, né? Bom, as perguntas que apareceram aqui no decorrer, na sua maioria você respondeu, né? Foram respondidas já, assim. As pessoas perguntaram antes e você, no decorrer da apresentação, acabou já respondendo. Então, vieram perguntas sobre o Réveillon, né? Então, você falou que o Réveillon, ele não vai ser adiado, não está cancelado, ele vai acontecer, mas de uma maneira diferente. Está sendo estudado como, né? E uma outra pergunta aqui que você que chamou até aí, que fizeram, foi com relação às atividades em Paraty, né? Quais são as atividades que têm para ser feitas em Paraty? Sim, a Rai está aí? A Rai? Oi, amor, sim. A Rai tá, claro. Então, a gente tem uma lâmina aí, né, Rai? Temos ali produtos exclusivos feitos pela Tânia, tanto para Angra quanto para Búzios. Tá? E a gente Paraty, tem aí outros destinos também. Paraty também a gente já recebeu, tá? Pode pedir exato. que a gente já tem pronto em mãos para vocês novidades. Sim. Então, conta a novidade ou deixo para o pessoal perguntar? Para poder ele pergunta já, compra já, amarra tudo. O que você prefere? Foi bem lembrado essa lâmina mesmo que a Rai falou, que hoje nós divulgamos para o mercado essa lâmina com Búzios, Angra e o Rio de Janeiro. Essas lâminas são customizáveis e as agências que estão nos assistindo podem, né, distribuir nos vários canais que elas têm. Então, essa lâmina Exato. realmente já foi divulgada hoje, Tânia. Maravilha. Então, a gente tem Maravilha. passeio de barco em Paraty, a gente tem visita à fazenda histórica com alambique, meu Deus do céu. Essa pandemia que está todo mundo bebendo um pouco mais, eu acho que vai vender mais a fazenda com alambique, James. Acho que o papai, eu quero essa, eu adoro história. Não, mas tem o alambique. Não, mas o meu negócio é história. Ah, beleza. Aí chega lá, cai no alambique. É a história da cachaça. Da cachaça. Não, uma coisa interessante, você sabia que a cachaça foi criada em Paraty? Olha, eu sabia porque tinha uma canção com essa É referência aí. verdade, porque assim, Paraty era uma rota de comercialização, vamos chamar assim, do ouro. E também tinha muitas fazendas de cana-de-açúcar. Então, nos moinhos, a montagem do moinho de cana, ele, na verdade, pegava uma parte, era uma construção que tinha, vamos dizer assim, uma parte baixa, né, um subsolo, e o moinho ficava em cima. E os escravos tinha um escravo que estava rodando o moinho em cima e o outro embaixo recolhendo aquele líquido. Só que aquilo em contato com a madeira ficava pingando de um outro lado e eles perceberam que aquele líquido, quando ele bebia, ele ficava mais alegre, ele ficava mais disposto. Então, eles chamaram de pinga.
essa pinga, aquilo que pingava a cachaça, né, a cana, né, o suco da cana, né, o caldo de cana, passava pela madeira, tinha uma certa fermentação e se transformava em cachaça. Então, a cachaça, que hoje tem cachaça que custa 10 vezes mais que Green Label, foi criada em Paraty, foi descoberta pelos escravos, assim, batizada pelos escravos em Paraty. Espetacular. Muito bom. E assim, a última pergunta que tem aqui, o James e Tânia, para a gente poder finalizar, é com relação às fazendas históricas do Vale do Café. Você mencionou, né, mas só para poder lembrar, porque já, com relação ao tempo que leva esse passeio, e uma pergunta aí até minha. Existe tem a opção do passeio, né, que é um passeio longo, de dia inteiro, mas existe a opção também de se hospedar nessas fazendas, de fazer uma escapada para essas fazendas do Vale do Café? Existe sim, existe sim. A gente tem 3 fazendas que têm uma estrutura boa de hospedagem, obviamente são pequenas, porque era a casa das pessoas, né? Então são pousadas, né, com 8 a 10 quartos. Os quartos são gigantes, daquele pé direito de 3 metros e tal, porque eram as construções antigas, e dá sim para se fazer, eu diria até que a experiência completa, né? Você ficar numa fazenda, e nessas fazendas que tem hospedagem, eles têm um sarau com as pessoas vestidas a caráter. Nossa, que espetáculo. Vira realmente uma experiência. A pessoa faz uma imersão, né, no mundo da fazenda. Isso é muito interessante. Bom, o José Cândido está agradecendo. José Cândido, venha! Eu que agradeço a sua presença. E venha conhecer, você vai gostar. Bom, as perguntas aqui se esgotaram, né? Eu tenho mais uma, eu tenho só mais uma. Então aí, vai lá, James. Em relação aí que eu vi uma imagem de Santa Teresa, do bondinho de Santa Teresa, e depois eles foram restaurados, Tânia? Como é que está isso? Na verdade, não restaurados, eles são novos. Perfeitos, novos. Um bonde novo. Que legal. Sim, que legal. Novos, sim. Eu acho um ícone, né? Um dos ícones do Rio de Janeiro. É uma coisa maravilhosa. É maravilhoso. Bacana. Eu tinha essa curiosidade, vendo as imagens aí. Muito bom. Ô, Tânia, sabe que eu quero te dar parabéns pela apresentação, porque é muito gostoso ouvir, né, quando alguém tem paixão, amor, né, pelo destino, pelo aquilo que faz, pelo trabalho que desenvolve, e você colocou tudo isso nessa apresentação do Rio de Janeiro. Muito bom. Parabéns. Obrigada, eu acho que gente. todo Muito mundo obrigada. que acompanhou aí essa viagem que você fez curtiu muito, assim como nós curtimos aqui. Eu acho que a vida ficou tão claro como a vida é frágil, né? É frágil nesse momento. Então, assim, não dá para não fazer se não for com paixão, não. Sem dúvida. Não dá mais para a gente ficar... eu acho que... E eu desejo muito, James, que as pessoas não percam isso, porque alguns dizem, daqui a um tempo ninguém nem vai estar se importando, vai pasteurizar tudo. Imagina. Eu sou, como meu mestre Ariano Suassuna, uma realista esperançosa. E eu espero, sim, que a gente reconheça que nada é mais importante do que o outro, e para o outro nada pode ser mais importante do que nós. Então, assim, o humano que eu vejo é muito importante. E aí levar isso para todas as áreas, entendeu? E a nossa atividade é uma atividade humana. Turismo são pessoas pensando em fazer outras pessoas felizes. Quando a gente monta um produto, você está querendo o quê? Você quer que aquela pessoa que vai viver aquilo que você está escrevendo fique muito feliz. O nosso ramo é isso. A gente tem que ter isso na cabeça todo dia. Não é o fast food Jamais. Tipo, não é. Não é. Vamos valorizar o que a gente faz, gente. A gente interfere na vida das pessoas. A gente constrói história para o outro, história feliz. É isso que eu espero que as pessoas levem para... Eu sou maluca pelo turismo, eu só tenho uma tristeza, é que eu deveria ter começado no turismo como primeira profissão e não foi. Não foi.
Mas eu acho que é isso. Sempre é tempo, sempre é tempo. Obrigado, Tânia. Agora acho que vamos fazer um sorteio aí. Não temos um sorteio desse programa, desse passeio? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver quem vai ganhar esse passeio aí. Thaís Bueno, beleza. Ótimo, entraremos em contato. J. Salvio, parabéns, bacana. Parabéns, parabéns. Bom, muito bom, muito bom. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Tânia, mais uma vez, parabéns. Foi excepcional a apresentação. Muito obrigada, adoramos, gente. viu? Eu queria só falar para você rapidinho de isso aqui, ó. Tá vendo esse pacotinho? Pacotinho reciclável. Nos meses de setembro e outubro, todo aquele que chegar no Rio de Janeiro vai receber esse pacotinho. E dentro desse pacotinho, ele vai receber um saquinho com uma semente. Porque para nós da Intertouring, os clientes que vierem agora nesses 60 dias de retomada são a semente da retomada do turismo carioca. E eu quero que ele leve para a casa dele e lembre desse momento, saber que quando isso aqui florir, aquilo que ele contribuiu nesses 60 dias, escolhendo o Rio como destino dele, ele vai lembrar que ele contribuiu para a retomada de um destino brasileiro. Então, todo passageiro que chegar vai receber um saquinho com uma semente, que é o nosso pequeno gesto para dizer para ele, muito obrigada, você é a semente do nosso recomeço. Bacana, Tânia, que poético, que bonito. Parabéns. Obrigada, gente. Parabéns mesmo, viu? Aí, sensacional. Bom, assim nós vamos nos despedindo de todos os agentes, desejamos aí um feliz final de semana, um excelente final de semana. Lembramos que a Diversa muda a estratégia a partir de agosto, o link foi disponibilizado aqui no chat, e nesta tarde enviaremos para todos os nossos clientes essa mudança. O nosso próximo encontro, então, é às 10 da manhã, segunda-feira, e iremos falar, né, desse projeto, de toda essa apresentação. Nem vou fazer spoiler mais, já está feito. Então, é muito bom, é muito bom. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Tânia, especialmente de você. A Tânia é diretora comercial da Intertouring, uma honra, viu? Tê-la aqui nesse último dia do mês, nesse último dia da semana, nesse encerramento dessa fase nossa de webinars que eram com uma frequência maior. Essa mudança de estratégia também vai ser muito importante para todos os agentes, para todos os nossos parceiros que estão aqui nos assistindo. Muito obrigado, viu? Um grande abraço, obrigado, Gustavo, obrigado, Silvia, obrigado, Rai, obrigado para todos. Obrigada a todos, muito obrigada. Beijo, isso aí, nos vemos assim. Para você também, Tânia, obrigado. Beijo. Um grande abraço. Outro grande.